Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Estão preparados para a nossa aula do terceiro ano aí de Língua Portuguesa, professora Mayra? Estou substituindo a professora Samanta, né? Mas estou bem feliz aqui de estar trabalhando com o terceiro ano também. Certo, crianças? Vamos continuar nossa aula, que nessa semana a gente já trabalhou verbete, a professora já contou a história para vocês. Hoje eu tenho uma história diferente também que fala sobre palavras. Vamos ver os objetivos, então? Opa, olhe lá. Compreender o assunto tratado no verbete selecionado pela professora. Perceber as características do gênero textual verbete. Identificar a função social do texto verbete. Identificar a letra Q, tá? Vocês vão descobrir uma palavra que tem a letra Q. E é esses 4 objetivos. Materiais do dia, o caderno, o lápis, os lápis de cor, a borracha e o material do Vem Aprender. Deixa tudo separadinho aí que vocês vão precisar desse material. Então, como na aula passada nós estamos falando sobre palavras, descobrir palavras, né? Na nossa vida a gente utiliza palavras para se comunicar, para se informar. Hoje a professora trouxe uma outra palavra que eu quero que vocês descubram o que é. E esta palavra, este palavrão que está aqui, ela é necessária na nossa vida para a gente poder aprender. Se a gente tiver isto daqui que está escrito aqui, que está tudo desorganizado, a gente aprende e aprende muita coisa legal. O que vocês acham que está escrito aqui, crianças? Olhem quantas letras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Uma palavra de 11 letras. O que vocês acham que está escrito ali? Dá uma dica para a professora. Na aula passada era leitura, que a gente precisa ter leitura para aprender. Mas além da leitura eu preciso ter outra coisa. Será que é escrever? Será que é conhecimento? Acho que não é conhecimento. Também preciso de conhecimento, mas eu acho que não é conhecimento a palavra que está aqui. Vamos ver o que é? Ó, sumiu a letra C. Começa com C. Sumiu a letra U. Sílaba Cu. Vamos lá. Cur. O que será? Curi. O que será que quer dizer? Curio. Ah, eu ouvi alguém dizendo curioso. Isso, eu preciso ser curioso. Qual que é o significado, né? Qual que é o adjetivo de curioso? Adjetivo não, curioso já é um adjetivo, né? Curioso é um adjetivo. Curiosidade, isso mesmo, é isso que eu preciso ter. Curiosidade. A criança que é curiosa, que quer aprender, ela tem curiosidade. Então, ela vai aprender muito mais e mais facilmente, certo? Então, todo mundo aí em casa sendo curioso. Curioso no bom sentido, crianças. Não é ficar vigiando o vizinho, a mãe o que está fazendo, o pai o que está fazendo. É ser curioso para aprender, certo? Aprender matemática, aprender português, aprender as outras disciplinas para aprender. Não é ser curioso lá de fazer fofoca da vida dos outros. Isso é feio, isso não pode, é abominável, certo? Vamos lá? Então, hoje, na hora da história, a professora trouxe para vocês a palavra feia de Alberto, de Audrey Wood. Vamos descobrir essa história e ver o que acontece com o menino Alberto? Vamos com a professora lá na bancada. Então, que tal o Alberto? Olha lá, que menino curioso, certo? Então, era uma vez um menino que se chamava Alberto, certo? A palavra feia de Alberto, de Audrey Wood. Uma tarde, numa festa muito elegante, o jovem Alberto ouviu uma palavra que nunca tinha ouvido antes. A palavra ficou flutuando como uma nuvem pequena e cinzenta. Era muito feia e coberta de pelos negros e duros. Com um rápido movimento do pulso, Alberto pegou a palavra no ar, colocou-a dentro do seu bolso traseiro. Logo o garoto se esqueceu da palavra e continuou perambulando pela festa.
A palavra, entretanto, ficou esperando pacientemente. E quando a tia Isabela, que era soprano, começou a cantar uma ópera, a palavra se encolheu toda como um borrachudo e voou de dentro da boca do Alberto. Foi quando começou a confusão. Chives, o mordomo, estava tentando equilibrar um número muito grande de bandejas com ovos condimentados, mas deixou tudo cair em cima do vestido da Madame Friata. Madame Friata, por sua vez, derrubou o seu coquetel na careca do seu Hilário. O senhor Hilário atirou o seu taco para o alto, fazendo um baque surdo. O taco aterrissou bem em cima do dedão do pé do Alberto. O garoto abriu a boca para gritar, mas a palavra feia saiu antes. Vocês ouviram o que eu disse? A palavra feia saiu primeiro, muito maior e mais horrorosa do que antes. Venha comigo, rapazinho, disse a mãe do Alberto, franzindo as sobrancelhas e pegando pelas orelhas. A palavra se encolheu de novo, ficou mais ou menos do tamanho de um ratinho e foi junto com o Alberto, escondido em sua sombra. As pessoas não dizem palavras feias, falou a mãe. Esfregue bem para que ela saia da sua boca e nunca mais a use novamente. Enquanto Alberto esfregava a língua. A palavra feia sentou e no ombro do garoto e ficou rindo maldosamente. Ha, 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 ha. Alberto sabia que alguma coisa tinha de ser feita. Então, saiu correndo por uma trilha coberta de pedrinhas. Passou pela piscina brilhante, deixou para trás o jardim de inverno e foi bater na casa do jardineiro. O jardineiro, que também era mágico, praticamente abriu a porta com um sorriso. O mágico jardineiro ficou logo sabendo que o Alberto tinha pego uma palavra feia e precisava ser curado. Puxou a tampa da sua escrivaninha, abriu uma gaveta repleta de palavras que estalavam e cintilavam. Algumas vezes precisamos de palavras muito fortes, explicou para mostrar como estamos nos sentindo. Use estas daqui, talvez você não tenha mais problemas, disse o jardineiro, tirando as palavras cintilantes de dentro da gaveta. O mágico jardineiro jogou-as em uma tigela com farinha e mel, adicionou algumas uvas, passas, leite e ovos, misturou tudo e em seguida assou um pequeno bolo. Quando Alberto voltou para a festa, todos estavam se deliciando e Alberto comeu todo aquele bolo, engoliu todas aquelas palavrinhas. Quando ele voltou para a festa, todos estavam se deliciando com o solo do dó menor que o primo Rodolfo estava tocando no seu aboé. Chives, o mordomo, tropeçou na estola de pele de Madame Friata. Madame Friata, por sua vez, deixou cair uma mousse de chocolate na careca do senhor Hilário. O senhor Hilário tacou o seu taco de cricket para o alto. Então, fazendo um baque surdo, o taco aterrissou bem em cima do dedão do pé do Alberto. Tudo de novo, crianças. A música parou. Todo mundo ficou olhando para o garoto. O rosto do Alberto ficou vermelho de raiva. Vermelho de raiva. E ele falou: ó céus, raios e trovões, por todos os demônios, com a breca, com os diabos, pela madrugada, gritou ele. Mas ninguém estava mais satisfeito do que o próprio Alberto. Logo que a música começou, ele viu uma coisa que mais parecia uma pequena aranha se esgueirar para dentro de um buraco bem escuro e desaparecer para sempre. E assim,
Alberto ganhou 3 vivas na festa, porque ele não falou nenhuma palavra feia mais. Gostaram da história, crianças, do Alberto? Então, crianças, vocês ouviram a história da palavra feia de Alberto, né? Gostaram da história? Legal, né? A história da palavra feia de Alberto, né? Muito legal. Agora eu preciso que vocês me respondam algumas perguntas. Quem que é o personagem principal da história? O Alberto, né? O livro já fala o nome dele, né? A palavra feia de Alberto. É o Alberto, é o menininho que é muito curioso, por sinal. Onde acontece a história? Onde que estava acontecendo a história da palavra feia de Alberto? Numa festa na casa dele, né? Lá que estavam todos os convidados envolvidos na festa, né? E o Alberto estava lá perambulando pela festa. O que Alberto escutou no meio da festa? Ele estava lá perambulando pela festa, andando por aqui, andando por ali, e de repente ele ouviu um tio dele falar uma palavra muito estranha, muito feia. E a palavra saiu voando, cinzenta, escura, com os pelos grossos, horrível, horrorosa, né? O que ele fez? Ele escutou aquela palavra. Nossa, o ouvidinho dele ali, ó, ficou curioso com aquilo, né? Ele escutou uma palavra feia. Onde ele guardou a palavra que ouviu? Ele ouviu aquela palavra voando, ele pegou a palavra e o que ele fez? Colocou no bolso traseiro da calça, né, da bermudinha que ele estava. Ele guardou a palavrinha ali para ele usar no momento certo, mas ele não sabia o significado daquela palavra. Então ele guardou ela ali porque ele achou que ele podia usar, né? Daí aconteceu muita coisa na história. O que aconteceu durante a festa que Alberto acabou falando a palavra que estava escondida no bolso? Aconteceu alguma coisa na festa lá. Isto, né, o mordomo Chives, que estava carregando uma bandeja de ovos condimentados, ele se desequilibrou. E quando ele se desequilibrou, ele bateu na Madame Friata, né, que estava com um drink na mão. Ela derrubou esse drink na careca do senhor Hilário. O senhor Hilário estava com um taco de cricket na mão. E ele jogou esse taco de cricket para cima, que caiu no pé do Alberto, certo? No dedão do pé do Alberto, e nesta hora o Alberto não se segurou e falou a palavra feia. Todo mundo ficou abismado. As caras de todo mundo fizeram umas caras assim, espantados, né? Nossa, que horror, ele falou uma palavra feia. Depois que a palavra feia saiu da boca de Alberto, o que sua mãe fez com ele? A mãe ficou indignada, né? A minha mãe também ia ficar bem indignada se eu falasse a palavra feia que ele falou. Pegou ele pelas orelhas, levou para dentro de casa no banheiro, fez ele lavar a boca com sabão, esfregar, até sair aquela palavra feia. Mas a palavra escorregou da boca, veio sentar no ombro do Alberto e ficou dando risada da cara da mãe do Alberto, né? Onde Alberto foi depois que lavou a boca com sabão? Ah, ele ficou indignado também, né? Poxa, lavei a boca com sabão, nem sei o que eu falei, né? Nem sabia o significado da palavra, né? Aí ele foi aonde? Na casa do jardineiro, né? Ele foi lá bater na casa do jardineiro mágico. Ele ficou perambulando por lá. O que o mágico jardineiro deu para Alberto? Primeiro que o Alberto mostrou aquela palavra para o jardineiro já... Opa, isso a gente não pode falar, né? E o jardineiro abriu uma gaveta que tinha várias palavras cintilantes que estavam instalando, palavras boas e palavras fortes que a gente pode usar, né? E fez um bolo para o Alberto, né? Colocou farinha, trigo, mel, tudo que você imaginar lá para você fazer um bolo bem gostoso. Assou aquele pequeno bolo que o Alberto comeu todo, ele engoliu todas as palavrinhas, né? Um vocabulário novo de palavrinhas. E daí o Alberto voltou para a festa, né? Como terminou a história? Depois que ele comeu aquele bolo, o que aconteceu? O Alberto voltou para a festa e aconteceu de novo uma nova confusão. Dessa vez, o mordomo Chives tropeçou na estola, né, na capa da Madame Friata, que acabou virando o seu mousse na careca do senhor Hilário. O senhor Hilário jogou o taco de cricket para cima, o taco caiu no dedão do Alberto e todo mundo se parou a festa. Os músicos pararam de tocar, todo mundo parou.
e ficaram olhando para ver o que o Alberto ia fazer. Porém, o Alberto não falou nada que desagradasse alguém. Não falou nenhuma palavra feia, né? E aquela palavrinha feia que ele tinha ouvido lá no começo da história se esgueirou e entrou num buraquinho na terra e sumiu igual uma aranha e desapareceu do vocabulário do Alberto. Contanto que o Alberto ganhou 3 vivas, né? 3 brindes lá, por ele não falar a palavra feia. É assim que termina a história. Então agora, crianças, a professora tirou lá do trecho da história que a professora contou, ela trouxe um trecho para a gente ler. Então vocês vão ler comigo aqui de novo, porque tem algumas palavrinhas aqui que nós vamos trabalhar, certo? Leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo. Foi quando começou a confusão. Chives, o mordomo, estava tentando equilibrar um número muito grande de bandejas com ovos condimentados. Mas deixou tudo cair em cima do vestido de Madame Friata. Madame Friata, por sua vez, derrubou seu coquetel na careca do senhor Hilário. O senhor Hilário atirou seu taco de cricket para o alto. Então, fazendo um baque surdo, o taco aterrissou bem em cima do dedão do pé de Alberto. O garoto abriu a boca a gritar, mas a palavra feia saiu primeiro, muito maior e mais horrorosa do que antes. Todos os convidados ficaram chocados. Eles não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Então, esse é um pedacinho do trecho da história. Então, aqui a professora grifou em negrito algumas palavrinhas que tem a letrinha Q no meio e tem uma palavrinha que não tem a letrinha Q, mas a professora vai mostrar para vocês por que a gente escreve ela aqui diferente, certo? Então, olhem aqui, a palavra equilibrar. Vocês já conhecem o que, o quaco, vocês já estudaram isso. Só que para a gente relembrar da letrinha Q, para fazer o que, eu preciso do Q e do U, né? Para fazer o que e o quaco, certo? Equilibrar. Vocês sabem me dizer o que significa a palavra equilibrar? Vem de equilíbrio, né? Eu ter equilíbrio, equilibrar alguma coisa nas mãos. Então, o mordomo estava equilibrando a bandeja, certo? Cricket. Sabem o que quer dizer cricket? Cricket é um jogo. Lembram que na história lá a professora mostrou o taco de cricket? Então, cricket é um jogo que é feito num campo, certo? Na próxima aula, a professora Mayra vai trazer isso como curiosidade para vocês. O jogo de cricket. Baque. Sabem o que significa a palavra baque? Baque, quando caiu no chão, fez um baque surdo, caiu no chão. Então, também tem a sílaba Q aqui, olha, cricket, baque, certo? Observem a letrinha Q. E a professora grifou também a palavra aterrissou, porque tem algumas crianças que escrevem a palavra aterrissou com um R só e com um S só. E ela não é com um S e um R. Ela precisa dos 2 R's para ficar forte e precisa dos 2 S's também. Aterrissou, que vem do verbo aterrissar, que quer dizer que aterrissou no chão, parou. Sabe? Quando o avião aterrissa no chão. Certo, crianças? Essas são as palavras diferentes que eu queria mostrar para vocês aqui no texto. Então, olhem lá o significado da palavra aterrissar. A professora trouxe também, que é aterrar, descer ou fazer com que um avião ou uma aeronave pouse em terra. O piloto precisava aterrissar imediatamente, é o modelo da frase, né? Fazer pousar em algum lugar, ele vai aterrissar em Marte. Chegar de maneira repentina a alcançar determinado objetivo. Procurava um restaurante, mas aterrissei num boteco. É uma frase. Certo, crianças? Então, aqui, quando eu preciso descobrir o significado da palavra, eu vou aonde mesmo? No dicionário. Então, no dicionário, a professora procurou o significado da palavra aterrissar. Então, ela tem vários significados. Aterrar, descer ou fazer com que avião ou uma aeronave pouse em terra. Aterrissou, certo? Mas eu também posso usar no sentido figurado. Procurava um restaurante, mas aterrissei num boteco. Quer dizer que eu aterrissei no boteco, eu parei no boteco. Posso usar também no sentido figurado, certo? Mas o sentido original mesmo é descer ou fazer com que um avião ou aeronave pouse em terra. É aterrissar, certo? Baque é outra palavra diferente no vocabulário de vocês. Vocês às vezes escutam a mãe falar assim, fez um baque, deu um baque na parede. O que é um baque? Um baque é um estrondo de um corpo que cai.
Então, quando vocês caem no chão, vocês fizeram um baque, certo? Queda, choque, desastre ou ruína súbita, palpitação forte, deu um baque no coração. É um momento, é um instante, certo? E o cricket, que eu deixei por último, que é a palavra que nós vamos utilizar na próxima aula, não percam, que é o jogo de cricket que aparece na história. Então, ele é um esporte, competição esportiva originária da Inglaterra, que consiste na disputa entre duas equipes de 11 jogadores, cujo propósito consiste em bater e rebater uma bola pequena e maciça, de madeira por entre balizas, num gramado. Etimologia, a origem da palavra cricket, do inglês cricket, certo? Então, ele é um jogo com tacos, taco e bola, certo? É um esporte. Olhem aqui, a professora trouxe para vocês por curiosidade o jogo de cricket. O taco, a bola, a base que eles usam, olhem aqui. Então, o objetivo do jogo é que os jogadores derrubem essa base aqui, certo? Isso aqui é um jogo de cricket. Ok, crianças? Muito bem. Agora eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, lá, a folha de atividades do Vem Aprender. E lá na folha de atividades do Vem Aprender, que é esse caça-silábico, vocês vão procurar essas palavras aqui. Queima, quarto, querida, quitute, quiabo, quatro, queijo, quadro, queda e quilo. Está tudo aqui, ó. Certo? 10 minutinhos para vocês procurarem. Pintem de forma colorida cada palavrinha, ok? Eu aguardo vocês.
crianças? Conseguiram achar? Vamos conferir? A professora pôs ele maior, mas é a mesma coisa do de vocês, sabe? Só que a professora pôs maior para vocês poderem enxergar. Então, eu tinha que procurar algumas palavras. Olhem lá. Quitute está na diagonal. Queda na vertical. Querida, de baixo para cima. Querida, certo? Quiabo, em cinza. Quarto, tá bem aqui no meio. Queima. Quadro. Quatro. Queijo e quilo na diagonal, ok? 2 minutinhos para vocês conferirem. Conseguiram, crianças, conferir? Então, vamos ver se nós atingimos os nossos objetivos hoje? Olhem lá com a professora. Compreender o assunto tratado no verbete selecionado pela professora. Eu trouxe 3 verbetes para vocês. Aterrissar, baque e cricket. Conseguiram compreender o sentido de cada um? Isso mesmo. Muito bem. Perceber as características do gênero textual verbete, que a gente já trabalhou. Gênero textual verbete a gente utiliza para descobrir o significado de uma palavra que eu não conheço, certo? Identificar a função social do texto verbete, isso que a professora já falou, utilizar para descobrir o significado da palavra. Identificar a letra Q, que a gente fez aqui na cruzadinha, né? Tiramos lá da palavra cricket do jogo, que é uma palavra nova que vocês não ouviram ainda, e trabalhamos com a letrinha Q, certo? São esses objetivos da nossa aula de hoje. E por hoje é só, crianças. Eu fico por aqui me despedindo de vocês, mas aguardando vocês na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau! Olá, crianças! Animados com a professora Selma para mais uma aula de história? O que será que a professora trouxe hoje? Olha, vou colocar ali na imagem, ali na tela para vocês, a imagem do Brasil. Que será que vamos falar, professora, com essa imagem? Mas eu quero que vocês olhem aqui na mesa da professora. Olhem aqui a imagem que a professora trouxe para vocês. Que imagem linda! Mas por que essa imagem toda colorida? É o rosto de uma pessoa, não é? Isso, mas por que toda colorida? O que tem a ver o Brasil com essa imagem desse rosto todo colorido, professora? Ah, tá parecendo um quebra-cabeça. Olha, um olho claro, outro mais escuros, características
físicas bem diferentes. E além dessa característica física, que é o que vocês estão conseguindo ver através dessa imagem, temos também culturas diferentes, religiões diferentes. Então, a professora, dentro de uma imagem, eu trouxe aqui para vocês verem essa mistura. Mistura num rosto só. Ai, professora, está ficando complicado. Então, através dessa imagem lindíssima que vocês estão vendo aqui, que é essa mistura, vocês vão compreender o que vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Então, venham aqui com a professora aqui na nossa tela. Trouxe ali o rosto colorido, trouxe aqui o nosso país, o Brasil, e dentro do Brasil, o que nós trouxemos aqui? 3 imagens, 3 rostos muito importantes que fazem parte da nossa história. Primeiro, eu trouxe a imagem aqui do índio, que nós sabemos que quem foram os primeiros habitantes aqui a povoarem o nosso país? Os índios, que chamamos aí de donos da terra. Joia. Depois, o homem branco. Qual foi o primeiro homem branco a chegar aqui depois que os índios já estavam? Os portugueses. E aí depois a gente traz aqui a imagem do negro. Então vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso. A primeira imagem do rosto colorido que a professora trouxe, aqui esses 3 rostos aqui de lugares diferentes, de culturas diferentes. Então vamos lá compreender. Vamos iniciar então pelo nosso tema. Hoje vamos falar sobre contribuições indígenas. Hoje é este o tema da nossa aula. E qual é o objetivo que deveremos alcançar até o final da aula? Conhecer e identificar as contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro. Então, agora vocês já estão começando a compreender por que aquela imagem ali. Tem a imagem do índio, a professora trouxe aquele rosto colorido, a professora trouxe o nosso país ali, o Brasil. Aí aqui a gente fala, ó, da formação do povo brasileiro. Então, as coisas já começam a fazer sentido para vocês, não é verdade? Então, vamos lá. Olha o que a Laura traz. Estavam com saudade da Laura? A professora Selma também estava, a nossa querida mascote, a nossa ruivinha. Olha o que ela está perguntando aqui. Mas por que será que o povo brasileiro tem pessoas com características físicas tão diferentes? Essa pergunta da Laura também pode ser a sua pergunta, não é verdade? Quando vocês viram aquele rosto todo colorido. Por que as pessoas, nosso povo brasileiro, traz essas características tão diferentes? Então, vamos lá voltar ao passado, lá no início, como a professora estava falando, lá no comecinho da nossa aula. Vamos voltar um pouco no passado, lá no tempo. Lá no início, o que tinha lá? Os índios, que a professora falou que era o quê? Os donos da terra. Então, o nosso Brasil, primeiramente tínhamos os indígenas. E depois, quem que chegou? Os portugueses, os homens brancos, chegaram aqui no nosso país. Observem aí que já temos aí, começam a formar aí uma mistura. Ó, temos os indígenas, depois temos o homem branco. E o que acontece na sequência? Esses portugueses, eles vão lá no continente africano e traz os homens negros à força. Então, eles foram escravizados aqui no nosso país. Então, vêm os homens negros para trabalhar no serviço pesado de forma escravizada. Então, eles não vieram porque eles quiseram. Então, observem aqui que já temos aqui mais um povo. E dali foi chegando outras pessoas e outras pessoas. E a professora traz aqui nessa terceira imagem o quê? Uma mistura. Temos o homem indígena, temos o homem branco, temos o homem negro. A professora traz aqui a imagem do globo, né? De todo o nosso planeta Terra. Aí estou falando especificamente aqui do nosso país, do Brasil, e trago aqui para vocês na terceira imagem aqui uma miscigenação. Professora, repete isso que eu não entendi. Isso mesmo, miscigenação. O que é isso, professora? Olhem aqui o que significa, qual é o conceito de miscigenação.
É a mistura de elementos de diferentes etnias, religiões, arte, o que vão originar um terceiro elemento. Então, observem aqui a imagem que a professora trouxe aqui, a imagem de diversas crianças, cada uma com cores diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes. Então, vamos compreender aí. Vocês viram que lá no passado começou a chegar, além dos índios que já estavam, vieram o homem branco, vieram os homens negros, teve essa mistura. O que acontece? O homem branco se envolve com uma mulher negra e aí o que acontece? Essa mulher negra fica grávida, tem um filhinho, aí o filhinho não vem nem negro, negro, negro e nem branco, branco, branco. Aí começa aquela mistura, que é essa miscigenação, é o que a professora trouxe aqui. E aí vem o que a gente chama de pessoas pardas, não é verdade? E aí começa essa mistura. Por isso que a professora trouxe aqui, ó, vejam que tem a criança bem branquinha, temos a criança negra. Aí aqui a gente traz ali uma criança que a gente costuma chamar de parda, porque já começa essa mistura. E aí vem outras pessoas, vem os japoneses, vem os chineses, aí o chinês ou o japonês que casa com um branco, e aí vai virando uma mistura. Então é esse o terceiro elemento. Isso se chama miscigenação, essa mistura. O que acontece? Lá na casa da professora Selma, o pai da professora Selma, ele não é branco, mas ele tem uma pele bem clara. Já a família da minha mãe, ela tem uma cor negra. E o que aconteceu com a professora Selma? Olha aqui, a professora sai com essa mistura na cor de pele. Isso se chama uma miscigenação. E tem também a mistura não só da cor de pele, como também ali a religião, a cultura, a forma como as pessoas vivem, que vão passando aí de um para o outro nessa mistura. Então, vamos aqui para a nossa primeira atividade. Com certeza o papai e a mamãe ou a vovó, alguém foi lá na escola e já pegou essa atividade para vocês. Vocês vão pegar essa folha e ela está inteirinha e tem uma tesourinha no meio. Então eu peço que vocês recortem ali onde está a tesourinha e vamos usar a primeira parte dessa folhinha, que está exatamente como está aqui no quadro da professora. Tem lá a data, que vocês vão colocar a data de hoje, que vocês estão assistindo a aula, o tema contribuições indígenas, e vocês vão completar esta frase utilizando as palavras que estão nesse quadro colorido aqui, ó, tá vendo? Para dar sentido a esta frase. Então, tudo que está aqui foi tudo que a professora já falou para vocês inicialmente. 5 minutinhos para vocês conseguirem completar a frase. Vamos lá.
E aí, crianças, conseguiram completar a frase? Foi fácil? Foi difícil? Ah, foi tranquilo, não é verdade? Então a professora já estava falando. Então veja lá no primeiro espaço. O Brasil, não foi a primeira imagem que a professora trouxe, ainda falou várias vezes. O Brasil era povoado pelos indígenas. Falamos e ainda mostramos a imagem dos indígenas. Povoado pelos indígenas e com a chegada dos portugueses, mostramos também a imagem dos portugueses ali chegando e os africanos, que os portugueses foram lá e trouxeram os africanos à força, que a professora falou. E começou a ocorrer olha a palavrinha que vocês aprenderam, a miscigenação, isso, racial no país. Então, essa frase aqui, ela traz assim completinha tudo que a professora falou até agora para vocês. O Brasil era povoado pelos indígenas, ali inicialmente os donos da terra, e com a chegada dos portugueses, não é verdade? E os africanos que eles trouxeram para o nosso país, começou a ocorrer essa miscigenação, que é essa mistura racial no nosso país. Foi tranquilo, não foi? Joia! Então vamos para frente. Será que houve alguma contribuição dos primeiros habitantes do Brasil para a formação do povo brasileiro? O que vocês acham? Será que tem aí alguma contribuição dos indígenas ou não? E qual a importância de se conhecer os povos indígenas? Por que isso é importante? O que vocês acham? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha aqui, uma das contribuições aqui que a professora trouxe aqui dos indígenas, que é algo ainda muito presente, os utensílios de caça e pesca. Então olha aqui a imagem, os utensílios que eles utilizavam para caçar, para pescar, ali para a própria sobrevivência deles e também para se proteger ali daqueles animais ferozes, porque eles viviam ali na mata. Então eles usavam muito o arco, a flecha, aquelas lanças. Então é algo muito comum e que a gente vê ainda por aí. Utensílios domésticos, olha aqui aqueles cestos que a gente costuma ver, aquelas porungas que dá para fazer aquelas moringas tem umas moringas até de barro, não é verdade? Então a professora trouxe aqui algumas imagens de alguns utensílios aqui que eles utilizavam, que é muito comum, que nós vemos até hoje, não é algo estranho para nós, é uma contribuição desse povo indígena para nós, uma contribuição muito importante. O que mais que a professora trouxe? A alimentação, crianças. Veja a quantidade de alimentos que eles pegavam lá no meio da mata e que é algo muito forte na nossa mesa hoje. Então estamos falando aqui do milho, estamos falando da erva mate, estamos falando da mandioca, tem o peixe, o mamão, crianças. Quem que não gosta de um mamão, não é verdade? O tomate das saladas. Então há uma variedade as farinhas que eles faziam ali com a mandioca. Então há uma variedade muito grande na alimentação deles lá da época e que nós temos na nossa mesa hoje e que nós adoramos. Olha só que contribuição valiosa. Olha a quantidade de alimentos ali. Joia, que mais? O vocabulário, a forma de falar. Então, muitas palavras que usamos hoje têm uma origem, é de uma contribuição lá dos índios, uma contribuição indígena. Olha só, a palavra abacaxi, vocês sabiam que essa palavra é do vocabulário indígena? Abacaxi, catapora, jabuti, tamanduá, capivara, Morumbi, Tijuca, Itaipu, Ipanema, Mingau, Peteca, Tocaia, dentre outras palavras, muitas palavras. Vejam alguns nomes de lugares, igual Morumbi é o nome de um lugar lá em São Paulo, Jundiaí e vários outros, Jacaré também é, e muitas palavras aí são de origem do vocabulário indígena. O que mais que nós trouxemos aí de contribuições?
As ervas medicinais. Quem em casa aí não tem aquela plantinha que a gente usa ali para a gente fazer o nosso chazinho, aquele chazinho de hortelã, quando a nossa barriguinha não está muito boa, o boldo, que é excelente, e várias outras. A professora trouxe aqui, ó, o orégano, o manjericão, que é um tempero que usamos. Então vejam, tudo contribuições, ervas, contribuições indígenas que eles iam lá na mata, porque eles não tinham uma farmácia. A farmácia deles era ali, a mata. O que eles precisavam e sentiam de dores ou de ferimentos pelo corpo, eram essas ervas que eles utilizavam ali. E olha aqui nessa imagem aqui de baixo, eles pegavam muitas dessas ervas e socava. E aí saía aquele sumo, e aí colocava ali numa ferida, né, que eles tivessem, ou eles tomavam, colocavam água ali e tomavam para poder sarar. Algo que é muito forte, muito comum é a gente tomar o boldo, o hortelã lá no chazinho, é algo que a gente sempre tem. O alecrim também, eu acho que é bem comum também. Então, a farmácia deles era a mata. E hoje, muitos dos nossos remédios que nós vamos lá na farmácia comprar são o quê? Baseados, a base deles é aqui, essas ervas. Então, dessas ervas fizeram esses remédios que hoje são industrializados e que a mamãe e o papai vai lá e compra na farmácia. Então, é algo muito importante. O artesanato, olha aqui a variedade de artesanatos, brincos, colares, cestos, olha aqui que bonito esses utensílios aqui para decoração. Então, bastante coisa. E aqui, o que a professora trouxe? As festas e os rituais dos indígenas. Então, essas festas deles, esses rituais, tudo tinha um porquê de estarem fazendo aquelas festas. Por exemplo, eles faziam festas quando eles queriam pedir alguma coisa, fartura na colheita, ou quando eles queriam pedir cura para alguém, para alguma pessoa ali da aldeia. Então eles faziam essas danças. Eles faziam também esses festejos aí quando a criança estava passando de uma fase para outra, da fase de criança para a fase adulta, que é algo também que fazemos até hoje na nossa casa, não é verdade? Quem aí com 15 anos não pensa numa festa, com 18 anos não pensa numa festa? Então é algo também que é uma contribuição lá dos indígenas para nós, que eles também faziam essas festas com as crianças quando passava de uma fase para outra. E essas danças também, eles também tinham as adorações deles, dos deuses que eles acreditavam. Então, quando eles queriam proteção de alguma coisa que eles achavam que era algum espírito do mal, assim como eles diziam, eles faziam também esses rituais aqui. Então, tudo tinha um porquê. E olham que eram festas e rituais bastante interessantes, não é? O que mais? A preservação das florestas. Olha que imagem linda que a professora trouxe aqui da criança abraçando ali a árvore. Significa o quê? Proteção. Então, isso é muito forte. Eles preservavam, sim, a natureza. E assim como nós temos a obrigação de cuidar dessa natureza, não poluir os rios, não derrubar árvores. Para isso tem órgãos, tem leis que protegem a nossa natureza. E olhem aqui, eles aqui no rio, eles se banhavam nesses rios, águas todas limpinhas. Por quê? Porque eles não poluíam os rios. E assim deve servir de exemplo para nós também, não poluir esses rios, né? E cuidar de toda essa mata, porque é com essa mata, com essa beleza que a gente vai ter uma saúde melhor, não é verdade? Então a gente vai ter menos poluição, menos aquecimento, tudo isso depende de quê? De nós, que a gente preserve essa mãe, que é a nossa mãe natureza, tá joia? Então vamos aqui para a nossa segunda atividade. Pegue lá a folhinha de vocês. E eu quero que vocês observem aqui nessa atividade. Eu quero que vocês leiam aqui as frases e busquem aqui nesse caça-palavras, palavras corretas para completar a cruzadinha. Então, vamos lá. Tudo que está aqui, ó, tá vendo aqui? Vocês vão encontrar aqui, ó, e vão dar sentido para essas frases aqui, ó. Tá vendo?
Então, 5 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Vamos lá, crianças.
Fizeram? Fácil ou difícil? Fácil? Mais ou menos? Então vamos lá. Modo de falar, o vocabulário, não é? Falamos bastante desse vocabulário, falamos algumas palavras que são as contribuições indígenas, palavras que a gente nem sabia, né? Por exemplo, o abacaxi, é algo que a gente não imaginava, né? Então o vocabulário dele é uma contribuição muito importante. Utilizados para transportar os materiais de caça e colheita, os utensílios, trouxe até algumas imagens para vocês. Na terceira, ervas e plantas que curam, a medicina, foi o que a professora falou, que a farmácia deles era ali na mata, então a medicina. Na próxima, alimentos como a mandioca, está dentro da nossa culinária, nossa alimentação. Número 5, acreditar no poder maior, a religião, aqueles rituais que eles tinham ali. Então, eles tinham uma característica muito deles ali, né? O porquê de todos aqueles rituais. Então, a religião deles era algo bem peculiar. Riqueza natural, as florestas é uma riqueza natural. Usavam fibras e sementes como artesanato, olha aqui, ó, o artesanato, como os ornamentos. Então, o artesanato era algo também muito importante. E a última ali, ó, as comemorações finais de colheita, que são aquelas festas que a professora trouxe ali nas imagens para vocês. Joia? Então, vamos retomar para ver se atingimos o objetivo da nossa aula, que é conhecer e identificar as contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro. Então, atingimos esse objetivo? Sim, atingimos, conseguimos ver aí bastante contribuições que esse povo indígena trouxe para nós e que é muito importante e que está muito presente na nossa vida. Então, atingimos sim o nosso objetivo da nossa aula de hoje. Joia! Crianças, a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, tenham aproveitado bastante. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço da professora Selma, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. E na nossa aula de hoje, nós vamos ter um desafio. Nesse desafio, nós vamos ajudar o Bob Esponja, que ele está muito nervoso. Mas vocês, como são crianças espertas, vão conseguir. Então, acompanhem aí na telinha de vocês o nosso desafio, como que ele vai funcionar. Então, nós temos uma tabela e nessa tabela nós temos figuras geométricas e cada figura corresponde a um número, cada figura ela tem um valor. Por exemplo, o triângulo ele vale 1, o quadrado vale 3, o círculo vale 4, o losango vale 5, o retângulo vale 6, o trapézio vale 7 e o pentágono vale 8. Então, nós vamos somar as figuras para a gente poder descobrir os valores. Então, agora acompanhem aqui na bancada que nós vamos fazer a conta. Nós vamos somar o triângulo com o losango e o quadrado com o círculo. Então, o triângulo roxo, ele vale 6. Então, vamos colocar o 6 aqui, que é o valor dele, 6. E o losango, nós vamos somar os dois. O losango, ele vale 5, então vamos colocar o valor dele aqui, que é 5. Se nós fizermos essa conta, qual que vai ser o nosso resultado? De 6 mais 5. Se eu tenho 6 tampinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... E se eu somar mais 5, eu vou ficar com quantas? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 6 mais 5, nós temos o nosso resultado, que é 11. Certo, crianças? Então, nós fizemos a primeira conta.
substituindo o triângulo pelo valor dele, que é 6, e o losango pelo valor dele, que é 5. Agora, nós vamos para a próxima, que era o quadrado e o círculo. Vamos colocar o quadrado, que vale 3, ele tem o valor 3, e o círculo, que vale 4. Então, nós vamos somar 3 mais 4, para a gente chegar no nosso resultado. Então, se eu tenho aqui 3 tampinhas, 1, 2, 3, e somo mais 4, 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos somar todas para a gente descobrir o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nosso total, o nosso resultado é 7. Então, se somar o quadrado com o círculo, nós temos o resultado 7. Certo, crianças? Agora, acompanhem aí na telinha de vocês como que ficou. 6 mais 5 igual a 11 e 3 mais 4 igual a 7. Certo? Agora que vocês já viram, já sabem como fazem, a professora vai dar um minutinho para vocês resolverem sozinhos essa operação. Acompanhe aí na telinha. Então, vamos acompanhar o resultado aí na telinha de vocês. Se nós somarmos os dois triângulos azuis, que vale 1 mais 1, e o triângulo retângulo roxo, que é o que vale 6, qual que vai ser o nosso resultado de 1 mais 1 mais 6? Então, o nosso resultado é 8, crianças. Quem conseguiu chegar a esse resultado? Muito bem, agora vamos para a próxima. O triângulo roxo mais o losango e mais o trapézio. Então, o triângulo roxo ele vale 6, o losango vale 5 e o trapézio vale 7. Então, a nossa operação ficou assim, 6 mais 5 mais 7. E qual que é o nosso resultado? 18. Quem chegou nesse resultado? Muito bem. Agora, o nosso desafio ele vai ficar um pouco diferente. Acompanhe aí na telinha. Agora, nós vamos fazer uma subtração com os mesmos valores que vocês já têm, com as mesmas figuras, só que diferente. Agora nós vamos subtrair. Então, essa vai ser a nossa operação. Primeiro, nós vamos fazer o triângulo roxo. Menos o losango. Então, o triângulo roxo, ele vale 6. Vamos colocar o valor dele ali. O losango vale 5, então, menos 5, igual. Então, acompanhe aqui. Se eu tenho, vamos contar 6 tampinhas preta. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tampinhas pretas. E se eu tirar 5, com quantas tampinhas nós vamos ficar? Que daí, assim, nós conseguimos chegar no nosso resultado. Eu tenho 6 e eu quero tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu tinha 6 e eu tirei 5, eu fiquei apenas com uma tampinha. Certo, crianças? Então, nós ficamos com 1. Olhem aí na telinha de vocês para a gente ver o nosso resultado. Então, nós fizemos a conta, 6 menos 5, e o nosso resultado foi 1. Agora, a próxima, nós vamos fazer o pentágono menos o quadrado. Então, acompanhem aqui na bancada.
o pentágono menos o quadrado. Vamos colocar o valor do pentágono, que é 8, menos o valor do quadrado, que é 3. E o resultado, né, igual. Então, 8 menos 3. Vamos fazer com as tampinhas. Se eu tenho 8 tampinhas, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu total são 8 tampinhas. E eu quero tirar 3. 8 menos 1, 2, 3. Quantas tampinhas vão sobrar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nosso resultado é 5. Certo? Então, nossa operação ficou assim. 8 menos 3 e o nosso resultado 5. Agora, vocês vão fazer sozinhos. Agora que vocês já acompanharam aqui na bancada, vocês vão poder resolver sozinhos. Vocês vão ter 1 minutinho para resolver essa equação. Muito bem, agora que vocês já conseguiram fazer, vocês conseguiram diminuir o trapézio menos o círculo, vamos ver como que ficou. Então, nós fizemos o pentágono menos o círculo e ficou 8 menos 4, certo, crianças? E o nosso resultado é 4. Agora, nós vamos acompanhar mais uma, que é o triângulo roxo, que vai ali, menos o triângulo azul. E qual que vai ser o nosso resultado se nós fizermos 6 menos 1? Que o triângulo roxo vale 6 e o triângulo azul vale 1. Se nós temos 6 e se nós diminuirmos 1, nós vamos ficar com 5. Certo, crianças? Muito bem. Que bom que vocês conseguiram fazer sozinhos, aprenderam. E assim nós vamos encerrando a nossa aula, certo? Um forte abraço, fiquem bem!